Eu queria voltar àquele problema da esfera caindo sobre os pinos e vamos calcular aqui as probabilidades. Olha, se a gente observar que a esfera tem 50% de probabilidade de ir para um lado ou de ir para o outro, certo? Isso a gente vai trazer aqui para a nossa análise e nós vamos ver algumas coisas, né? Ela tem 50% de probabilidade de ir para um lado, 50% de probabilidade de ir para o outro. Aqui aconteceu dela ir 2 vezes para a direita, 2 vezes para a esquerda, caiu na posição 2. Nós podemos repetir esse experimento, uma vez para a direita, uma vez para a esquerda, mais uma vez para a esquerda, mais uma vez para a direita. Caiu na posição 2, certo? Nós podemos calcular a probabilidade dessa esfera cair em qualquer uma dessas posições que nós estamos chamando aqui de 0, 1, 2, 3 ou 4. Lembrando que sempre vai haver aqui uma divisão, metade para cada lado. Quando essas 8... Eu comecei aqui com 16 elementos, 8 para cada lado. Quando eles caem nessa esfera, vai 4 para cada lado. Então, tem 4 que foram para a esquerda, 4 que foram para a direita. Os 4 desse lado vieram para cá também, se juntaram, formaram 8, certo? E à medida que a gente vai propagando isso até a última camada, a gente chega a essa conclusão aqui, ó. 1/16 é a probabilidade de cair na posição 0, 4/16 probabilidade de cair na posição 1, 6/16 é a probabilidade de cair na posição 2, que é a mais provável. Depois temos a posição 3, 4/16 e a posição 4, 1/16. Então não é difícil fazer essa conta, certo? E a gente consegue calcular essas probabilidades. Eu usei 16 unidades aqui porque as contas ficam mais simples de fazer, certo? Se você quisesse começar com 100%, você poderia calcular 50% para cá, 50% para lá, depois 25, 25 mais 50, mais 25, assim por diante, certo? É uma outra forma de calcular. Bom, vamos ver algumas coisas aqui. Se a gente definir a probabilidade da esfera cair para a direita, chamarmos isso de P minúsculo. E nesse nosso exemplo aqui, P é 50% ou meio. Consequentemente, a probabilidade da esfera cair para a esquerda vai ser 1 menos P, que também nesse caso aqui é 1 meio. Bom, para a gente obter a posição 4, é necessário que essa esfera vá para a direita 1, 2, 3, 4 vezes. E a probabilidade dela ir para a direita 4 vezes, a gente pode calcular pelo produto da probabilidade dela ir para a direita uma vez, e ir para a direita, e direita, e direita. E em probabilidade é multiplicação. Então eu vou multiplicar essas 4 probabilidades aqui, e o resultado vai ser P elevado à quarta, que é 1 meio elevado à quarta, que é 1/16. Coincide com aquilo que a gente calculou no slide anterior. Para chegar na posição 3, existem algumas trajetórias possíveis. Veja, aqui ela foi 3 vezes para a direita, 1 vez para a esquerda. Outra trajetória, 2 vezes para a direita, 1 vez para a esquerda, mais 1 vez para a direita. Repetindo, 3 vezes direita, 1 vez esquerda. Outra trajetória, direita, esquerda, direita, direita. E, finalmente, essa é a última trajetória possível, que ela chega na posição 3. Esquerda, direita, direita, direita. Então, para eu calcular a probabilidade dela chegar na posição 3, eu posso fazer a seguinte conta. É a probabilidade de acontecer isso, direita, 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 esquerda. Né? Então, são as 4 combinações possíveis que resultam de 3 direitas e 1 esquerda. E cada uma delas tem uma probabilidade de P elevado à terceira, que é a probabilidade de ir para a direita. Então, são 3 vezes, é P a terceira. E a probabilidade de ir para a esquerda, que é 1 menos P, que aparece aqui. Então, isso são 4 vezes, e o resultado vai ser 4 vezes P elevado à terceira, que multiplica 1 menos P. Fazendo as contas, a gente chega em 4/16, que coincide com aquele resultado que a gente também viu. Bom, a probabilidade de obter 2, por analogia, a gente vê aqui que é suficiente
a esfera ir 2 vezes para a direita e 2 vezes para a esquerda. Então, qualquer combinação que resulte em 2 direitas e 2 esquerdas nos leva lá, certo? Então, aqui estou representando as 6 combinações possíveis e a gente multiplica por 6, porque cada uma delas tem a mesma probabilidade de acontecer, e o resultado vai ser 6 16avos. Assim, de forma análoga, é fácil a gente calcular as probabilidades de obter 2, 2 a gente já calculou, 1 e 0. É análogo ao que a gente viu aqui. Bom, com base nisso, a gente pode então generalizar esse cálculo. Então, a probabilidade de que o valor x seja obtido, x aqui seria 0, 1, 2, 3 ou 4, no nosso exemplo anterior. Mas vamos generalizar para um número maior, um número qualquer de posições. A conta é essa. A probabilidade de obter o valor x é o número de combinações de n elementos tomados x a x. N é o número de fileiras horizontais de esferas, multiplicado por p, que seria a probabilidade de ir para a direita, elevado à potência x, multiplicado por 1 menos p, elevado à potência n menos x. Isso resolve qualquer um dos casos que a gente já viu e outros que a gente ainda não viu, certo? Então, aqui são os elementos, a combinação de n elementos tomados x a x, você pode usar essa notação ou essa outra que está aqui, é calculada pela razão entre o fatorial de n dividido por esse produto, fatorial de x multiplicado por fatorial de n menos x. Vamos aplicar essa fórmula aqui para 2, por exemplo, combinação de 4 elementos tomados 2 a 2, vezes a probabilidade de ir para a direita elevado ao quadrado, 1 menos a probabilidade de ir para a direita elevado a 4 menos 2. Substituindo os valores aqui, essa é a fórmula das combinações, nós chegamos a 6 16avos. Um outro exemplo, probabilidade de obter o valor 4, é só substituir aqui os valores e a gente chega em 1 16avos. Ou seja, bem tranquilo da gente calcular. E essa fórmula que nós deduzimos agora se aplica para os casos anteriores e para vários outros. Aqui temos mais um exemplo desse mesmo problema, com um número de fileiras um pouquinho maior. Vejam que a esfera continua seguindo sua trajetória de forma imprevisível e ela vai terminar caindo em uma dessas 20 posições que estão aqui representadas. Bom, aqui embaixo nós estamos construindo em tempo real o histograma, ou seja, uma contagem de quantas esferas caíram em cada uma dessas posições. Bom, esse tipo de fenômeno levaria bastante tempo aqui para a gente construir um histograma representativo. E é meio demorado aqui. Então, para acelerar isso aqui, esse aplicativo, que vai estar à disposição de vocês, na verdade já está lá no Moodle, ele simula. Por exemplo, se eu lançar aqui 10 esferas, veja que resultou nesse histograma que está aqui. Outra vez 10 esferas, mais uma vez 10 esferas, e a gente verifica aqui que tem talvez uma maior ocorrência na região central, muito raras esferas nas extremidades, mas é o que a gente consegue observar aqui, né? Se a gente aumentar o número de repetições para 100, nós vamos ver que o histograma ele já é um pouquinho mais bem comportado, mas mesmo assim, para cada novo conjunto de 100 repetições, ele é um pouco diferente. Se nós usarmos agora 10 a terceira, que são 1000 repetições, veja que esse histograma ele começa a adquirir uma forma um pouco mais característica. Para 10.000, ele fica ainda mais bem comportado. Você vê que de vez em quando acontece em valores aqui nas extremidades, mas são muito poucos. Se nós formos para 100.000 repetições, ele fica ainda mais bem comportado ainda, certo? Eu vou colocar aqui, está em termos percentuais, posso colocar aqui também em termos absolutos. Não aconteceu nenhuma vez aqui na casa 19, nem na casa 0. Se eu colocar 1 milhão de vezes, eu verifico aqui que esse histograma fica ainda mais bem comportado. Ó, desse 1 milhão de vezes, 3 foram aqui
na posição 19 e 3 foram na posição 0. É uma quantidade enorme aqui, 175 mil vezes aqui nas posições centrais, certo? E se eu colocar ainda 10 milhões de vezes, eu tenho ainda um comportamento ainda mais estável ainda, né? Então, se eu repetir um número muito grande de vezes, o histograma tende a se estabilizar. Essa é uma característica que a gente observa com variáveis aleatórias quando a gente repete elas muitas vezes. A gente tende a chegar naquele valor esperado, tanto para a média quanto para a variância. Esse aplicativo tem a possibilidade da gente determinar que probabilidade a gente quer que a esfera caia para cada um dos lados. Por exemplo, ela está agora com a probabilidade de 80% de ir para o lado direito. Há uma tendência dela vir para o lado direito maior do que ir para o lado esquerdo. A gente espera então que o histograma ele se acumule aqui mais nessa região. Vamos então fazer algumas simulações aqui. Ó, de fato, há uma maior concentração aqui do lado direito. 1000 vezes, 10 mil vezes, 100 mil vezes, 1 milhão de vezes e 10 milhões de vezes, a gente consegue observar aqui que o histograma praticamente se estabilizou, certo? Então veja que ele se deslocou, não está mais na região central e a gente vê que as probabilidades são maiores aqui nessa zona.